Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vira para o seu irmão do lado e diga assim: olha, bom te ver nessa manhã na casa do Senhor. Mas muito bom te ver na casa do Senhor essa manhã. Amém, amados? Amém? Opa! Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Eita! Temos a nossa semana que está diante de nós. Mas olha, não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Vai tudo começar amanhã. Tudo vai começar de novo amanhã. Você vai voltar para o seu trabalho. Você vai encarar os teus filhos para levar eles para a escola, que tem filhos pequenos. Tudo vai estar normal. Mas eu quero dizer algo para você. Você está diferente. Amém? Você vai estar diferente, porque você está na presença de Deus. Esse final de semana você está recebendo de Deus. E nós vamos sair segunda-feira cheio da presença, do gozo, da graça, né? da paciência de Deus, da perseverança dele para encarar o mundo aí fora. Amém? A nossa luz vai estar mais forte, sim ou não? Vai estar brilhando. A presença de Deus vai ser muito mais palpável e visível na sua vida, que as pessoas vão ver assim: eita, que coisa que está acontecendo na vida desse homem, dessa mulher. É a presença de Deus, é a vida de Deus. Amém? É assim que nós vamos fazer a diferença aí fora, porque tudo vai estar normal, tudo vai continuar da mesma forma, mas a tua alegria vai estar diferente, a tua paz vai estar diferente. Amém? E é isso que faz a diferença em nossas vidas, é a presença de Deus. Você pode dar um aplauso por essa presença que habita em você? Aleluia! Eu sou muito feliz pela presença de Deus na minha vida, porque se não for a presença de Deus na minha vida, eu seria um cara chato, eu seria um cara azedo, eu seria um cara muito diferente. Mas a presença de Deus é que faz a diferença em nós, não é verdade? Oh, glória! É a presença de Deus em mim e você que faz a diferença. Amém? Bem-vindos todos, em nome do pastor Ribamar. Eu quero, em nome da minha família, quero agradecer ao pastor Ribamar e a liderança dessa igreja tão maravilhosa que nos tem recebido aqui. Ano passado estivemos com vocês, estamos aqui de novo. É um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, né? Abraçar vocês, rever vocês e ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. Isso é lindo. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, cada líder, cada pastor que Deus tem colocado aqui nesse ministério, e que vocês possam cada dia mais crescer e voar no nível que Deus chamou para cada um de vocês voarem, e também como família espiritual. Amém? Nessa manhã eu quero compartilhar algo com vocês que está no livro de 1 de Samuel, no capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Vamos estar, talvez está colocando no telão. O tema da nossa mensagem, aí voltem um pouquinho, o tema da nossa mensagem está aí: atitudes que geram conquista. Quantos aqui querem cada vez mais ter uma atitude que gera conquista? Diga amém. E vamos estar, o texto vamos estar usando como base. Na verdade, vamos usar como base a vida desse personagem, para que Deus venha nos ensinar nessa manhã como nunca ainda ter atitudes que possamos gerar conquista em nome de Jesus. O texto que vamos estar usando está em 1 Samuel, no capítulo 17. Nós vamos ler o versículo a partir do 42, a partir do versículo 42, que diz assim: olhou para Davi, aqui o gigante olhou para Davi com desprezo e viu que era um rapaz, um piazinho, um curuminzinho, não sei como é que chama lá na sua terra, de onde você veio, da região. Alguém tem um nome diferente aí para rapazinho, curumim, piá? Como é que chama lá em Goiânia? Como é que chama? Um garoto, um guri, nesse naipe aí, um gurizinho. E só que eu acho interessante que ele dá algumas características desse gurizinho, né? Esse gurizinho não era qualquer um. Ei, escute algo: o nosso inimigo, ele nos conhece, sabia? Sabia que ele te conhece? Ele vê você de uma forma pior possível, mais negativa possível, mas às vezes ele solta alguma pistazinha assim, de que nós não somos qualquer um. Eu acho interessante aí que o gigante está falando com o Davi, né? O piazinho aí, o gurizinho. Ele diz assim: olha, eu com desprezo viu que era um gurizinho, mas olha, ele é ruivo, viu? Ele é lourinho, ele é bonitinho até, sabe?
Ele é de boa aparência. Olha só, e olha aí o que o inimigo está falando, estava desprezando ele, mas ele reconhece que eu e você temos também característica diferente. Nós temos característica do céu, nós somos bonitos. E fez pouco caso dele. E o 43 diz assim: disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Até aí a palavra do Senhor, amém? Pai, obrigado porque o Senhor hoje marcou o encontro conosco. Não estamos aqui por um acaso, não estamos aqui porque não tínhamos nada para fazer. Nós estamos aqui porque o Senhor agendou essa data, esse horário conosco. E nós estamos aqui porque nós te amamos acima de todas as coisas. E nós reconhecemos que o Senhor é fonte de vida para nossas vidas. E hoje eu sei que estamos sendo alimentados pelo Senhor. Obrigado pelo louvor, pela ceia, por tudo que fizemos aqui nessa manhã. E o Senhor continue fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. E nós iremos sair daqui diferente. Iremos continuar sendo essa testemunha viva que o Senhor chamou para a gente ser. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fala conosco nessa manhã e engrandece o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém, amém. Eu tenho certeza que você, quando leu esse versículo, essa passagem, você falou assim, não falou, mas pensou pelo menos: eu não acredito que eu saí de casa para ouvir a historinha de Davi e Golias. Eu não acredito. Porque todo mundo conhece a história de Davi e Golias, não é verdade? Todos nós conhecemos a história de Davi e Golias. Se você é crente há uma semana ou um mês atrás, se você tem filho, você colocou ali o desenho de alguém ali, você colocou de desenho de Davi e Golias, ou você lê um livro, sei lá, ou a Bíblia mesmo, você já ouviu a história de Davi e Golias. Todos nós já ouvimos a história de Davi e Golias. E é uma história que nós podemos sim sempre aprender, porque a palavra de Deus, ela é nova, ela é viva e eficaz. Se você lê um texto hoje de manhã, e você lê ele ao meio-dia, Deus vai falar com você diferente. Se você ler essa mesma passagem, esse mesmo versículo à noite, Deus vai falar com você diferente. Porque é isso, há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela que nos molda, ela que nos transforma, ela que nos desafia. É a palavra de Deus, e ela é o nosso espelho, ela é o nosso manual, ela é o nosso referencial. E toda vez que nós entramos em contato com esse Deus, com a sua palavra, com o verbo de Deus, Ele vai fazer algo extraordinário na nossa vida. E eu tenho certeza que não é diferente hoje. Apesar que você conhece, nós conhecemos a passagem de Davi e Golias. Se fecharmos nossos olhos, nós podemos imaginar e pairar no cenário todo que aconteceu. Mas Deus sempre quer nos ensinar algo. Amém? Às vezes tem muitas pessoas que confundem certas passagens bíblicas. Às vezes tem muitos cristãos, filhos de Deus, que confundem alguns personagens bíblicos. Eles confundem. Aconteceu a história de uma vez com um novo convertido, né? Ele estava apaixonado por Jesus e tal. E ele escutou a história desse homem chamado José. Aí ele chegou com o pastor, o líder dele, buscou, né? Ele falou com o líder dele, disse assim: puxa vida, né? Não foi fácil a vida de José, né? Estava falando da vida de José do Egito. Não foi fácil a vida dele. Olha o que ele passou, sofreu demais. Pastor, às vezes pessoas que não conhecem a gente, quando fazem um dano para nossas vidas, é uma coisa. Mas agora, você viu na história dele, os próprios irmãos dele fizeram coisas horríveis com ele. Jogaram ele no poço, venderam ele. Olha só que coisa horrível. Que coisa que um irmão, isso é uma coisa que um irmão, uma família pode fazer com alguém. Né, pastor? Mas sabe o que, pastor? Ele sofreu, mas ele voltou, pastor. Ele voltou, ele se levantou novamente. Ele ficou um tempo sumido aí, porque o que fizeram com ele foi muito feio, muito forte. Mas ele levantou, ele voltou. Depois, sabe o que acontece, pastor? Depois, sabe o que aconteceu com ele? Ele casa com Maria. Aí depois ele tem um filho chamado Jesus. Olha a confusão que ele estava fazendo aí. Então tem muita gente que se confunde, né? Que confunde às vezes alguns personagens bíblicos, mas Davi e Golias não. Davi e Golias, a gente sabe a história que é muito clara, é muito real.
E nós vamos deixar Deus ministrar no nosso coração. Eu quero compartilhar com vocês algumas atitudes que vão nos levar a alcançar a nossa conquista, a fazer com que eu e você sejamos pessoas cada vez mais conquistadoras, que possamos cada vez mais alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Atitudes que geram conquista. Primeira atitude que gera conquista para mim e para você, que eu devo ter na minha vida. Deixa eu, antes de entrar no texto, eu quero apenas compartilhar com você nos pontos. Eu quero dizer para você que 1 Samuel capítulo 17, o assunto principal de Samuel capítulo 17 não é o confronto de Davi com Golias. Não é o confronto de Davi com Golias. Como assim, pastor? Ela narra todo o que acontece ali e tem um confronto. Sim, tem um confronto, mas o assunto principal que o autor nos ensina aí, nos chama a nossa atenção, ele não apenas quer que eu e você entendamos o confronto de Davi com Golias. Porque se você vai analisar o capítulo 17 de 1 de Samuel, ele tem 58 versículos. 58 versículos. E quando ele narra o confronto de Davi com Golias, apenas ele usa 3 versículos. 3 versículos, que é o 49, o 50 e o 51, onde Davi pega a sua pedra, ele vai em direção do Golias e tal, e lança a pedra no Golias, com a sua funda, e pá, o Golias cai ali, e o autor narra esse pedacinho aí depois ele vai e pega a espada de Golias, vai lá e corta a cabeça de Golias. Pronto, 3 versículos levou para narrar esse confronto. A pergunta é: e os outros 55 versículos desse capítulo? 55 versículos sobrou. E aí? O que o autor quer nos ensinar aí, que nós possamos ter uma ideia de como devemos atuar com esses outros 55 versículos? Nada mais, nada menos está chamando a minha e a sua atenção para que nós possamos ter uma atitude de valente, uma atitude de que vamos conquistar, como deve ser a nossa postura antes do confronto. Antes do confronto, nós temos que ter atitude, nós temos que ter maneiras, formas de atuar antes do nosso confronto. Porque tem muitas pessoas que vão já direto para o confronto, já vão numa situação que resolver com a sogra. Porque ninguém tem problema com a sogra, graças a Deus. Vamos dizer que vai ter que ajustar algo com a sogra, já chega ali com a sogra, já, como é que você me fala dessa forma comigo? Ou como que você falou isso com relação à minha pessoa? Já vai direto no confronto. E aí nós sabemos que quando nós atuamos de qualquer forma, vamos ter atritos, vai ter dificuldade, não vai funcionar direito. Por quê? Porque nós não seguimos o processo correto até chegar ao nosso confronto. E é isso que o autor aqui vai nos ensinar, eu e você, a ter atitudes corretas, a ter postura correta quando vamos nos confrontar com alguém, quando vamos lidar com o gigante da vida, com as circunstâncias da vida, com aquilo que tem aí nos tentado nos afrontar. Porque Golias era um confrontador, e era bom de papo. Ele só falava. Quando a gente encontra aí nessa passagem aí, ele já está aí conversando, ele já está desafiando o exército do Deus vivo. Não tem homem aí não? Ei, não tem homem aí para lutar comigo não? Levanta um homem só aí, não precisa guerrear não. Só um homem aí para a gente guerrear. E a Bíblia diz que ele fazia isso por 40 dias. 40 dias ele estava confrontando o exército do Deus vivo. E aí os soldados de Israel estavam com medo, estavam ali tremendo nas bases, até que chega um personagem diferente. Quem era esse personagem? Diga comigo, Davi. E nós vamos aprender aí rapidamente, nesses minutos que nós temos, como ter atitude correta antes do nosso confronto. Primeiro, eu tenho que ter um coração humilde e ser obediente. Humildade e obediência. Quando eu e você temos essa característica e vivemos ela na nossa vida, nós vamos ter melhores atitudes no nosso confronto. Nós vamos ter atitudes que vão gerar conquista no nosso confronto. Humildade e obediência. Vamos analisar a vida de Davi. Quem era Davi? Era como diz aí, um gurizinho que cuidava das ovelhas do seu pai.
era um rejeitado, vamos dizer assim. Que quando vem o Samuel, lá no capítulo 16, um capítulo antes, para escolher um dos filhos de Jessé, que seria o rei de Israel, quando Deus fala com Samuel, para ir lá escolher, ungir o filho de Jessé. Jessé chama todos os seus filhos, mas menos Davi. Davi estava lá, cuidando das ovelhas. Então Davi vem depois, e isso me chama muita atenção. Por quê? Porque Davi tinha um chamado. Todos nós temos um chamado. Deus nos escolheu com um propósito. Nós não viemos e estamos onde estamos por um acaso. Você não nasceu na família que nasceu por um acaso. Você não está na igreja local que Deus te colocou por um acaso. Você não está na cidade, no trabalho. Não estamos aonde estamos por um acaso. É porque Deus tem um propósito para nossas vidas. Agora nós temos que entender esse propósito. Por quê? Porque se nós não entendermos o propósito de Deus para nossas vidas, nós vamos dificultar aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, aonde Ele tem nos colocado. Davi já sofreu aí já já foi, qual é a palavra aqui? Deixado de lado, ele já foi deixado de lado, rejeitado, rejeição, e já foi rejeitado. Imagina um pai. Se Samuel falou, traz todos os teus filhos, e deixa um filho para trás, como que é isso? Mas o que eu acho bonito na vida de Davi é que ele não se deixou levar pelas rejeições da vida. Nós podemos sim ser rejeitados, nós podemos ser sim desprezados, nós podemos dizer assim, você é isso, você é aquilo, sabe o que? Passe por isso, mas saiba que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te levantou, o Deus que te trouxe, o Deus que colocou onde você está, Ele quer usar a sua vida para que o nome dEle venha a ser glorificado. Ah, pastor, mas não é fácil o que eu passei na vida. Eu sei que não é fácil, mas o Deus que te escolheu e te colocou onde você está e eu estou, Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Amém, amados? Ele pode fazer isso. E me chama a atenção demais, porque Davi tinha um chamado, Davi tinha algo que Deus tinha preparado para a vida dele, assim como eu e você temos. E eu acho interessante quando Davi chega ali, porque depois que nenhum é aceito dos filhos de Jessé, aí o profeta pergunta para ele, ei, eu não vou servir aqui a mesa, não vou fazer aqui o banquete, porque nada não bateu. Não está aqui o escolhido, não está aqui o ungido que Deus mandou eu ungir. Tem mais algum filho aí da casa? Você tem mais algum filho? Aí Jessé falou, tem um aí e tal. Mandou chamar Davi. E eu gosto de imaginar a Bíblia. Aí eu estou imaginando que Davi está lá no campo, cuidando das ovelhas, não aborrecido. Meus irmãos, está tendo um banquete lá em casa e eu aqui. Não vou cuidar das ovelhas, não vou fazer nada. Não. Eu imagino que Davi estava feliz com as ovelhas dele lá, chamando cada uma pelo seu nome. O meu pai tem uma fazenda lá no Amazonas, e eu acho interessante que ele chama as vacas lá todo por um nome, né? Fulana, fulana, fulana. Aí é interessante que quando chama, na hora de tirar o leite lá, chama o bezerrinho, né? O que mama na vaca lá e tal, chama lá no lugar que eles estão, chama fulana, fulana. Aí já vem o bezerrinho lá, chama pelo nome e vem. Então, quer dizer que Davi está lá cuidando das ovelhas, dando nome lá para Clotilde, para Judiquide, para sei lá o que, para Enrolada, para o nome lá das ovelhas, cuidando com alegria de cada uma delas. Aí de repente chega o mensageiro e falou, Davi, teu pai está te chamando, vai lá com ele, vamos lá. Aí Davi, o que ele quer? Não sei, ele está te chamando, vamos lá. Ok, cuida aí das ovelhas. Lá vai Davi lá. Davi não estava sabendo de nada. Aí quando ele entra ali, aí ele entrou numa boa. Pai, sim pai, estou aqui, quem é pai? Ô Eliabe, ô Samar. Aí quando ele dá de cara com o profeta, isso mexe comigo até hoje. Quando ele viu o profeta, algo deve ter conectado com ele. Quando ele viu o profeta, profeta Samuel, fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu tenho certeza que algo de Deus conectou no coração de Davi naquele momento. Chegou o momento do meu chamado tomar uma nova dimensão.
Chamou o momento de Deus me levar para uma outra dimensão, como pai, como marido, como esposo, como profissional. Chegou o momento de Deus me levar para um novo nível, como servo dele, como filho dele, como discípulo dele, como servo que serve na casa dele. Chegou o momento. E quando tudo normal, mas quando eu vi o profeta, de uau, o profeta aqui, ó. Porque às vezes, amado, tem gente que é oferecido para fazer as coisas. Eu sempre corri. Queria ser crente, eu não queria jamais ser pastor, eu corria de ser pastor, eu não queria, porque eu sei que é algo sério, mas quando chegou o momento que Deus ajustou isso, que Deus alinhou isso, eu tive que me render. Eu queria, assim como muitos de nós às vezes não queremos algo, mas quando é de Deus não tem como a gente correr. Não tem como a gente correr. E Davi ali, encara ali, e o profeta unge ele. E aí pronto, a vida de Davi ficou diferente. Diferente no mundo espiritual, mas no seu dia a dia continua a mesma coisa. Olha o coração de Davi. Quando ele foi ungido ali, se fosse talvez eu e você, agora eu sou rei. Eliabe, respeita agora, viu, mano? Sei que você é o mais velho aí, mas me respeita, viu? Eu sou rei. Você viu, né? Você viu aí o profeta me ungindo, né? Agora eu sou rei. Aí o pai dele talvez falou: filho, vai voltar lá para cuidar das ovelhas. Pai, peraí. Você não viu não? Você não viu não o que aconteceu aqui não? O que acontece com Davi depois que ele é ungido rei? Ele volta para cuidar das ovelhas dele. Olha a humildade de Davi. Olha a humildade desse homem, desse menino. Isso nos ensina muito. Porque às vezes o ser humano tem no seu DNA de levantar o seu nariz quando vai levando de posição. Ai, amados, nunca perca a humildade na sua vida. Deus vai te levar, Deus vai levar você, Deus vai te levantar e te colocar em lugares altos, mas nunca se esqueça de onde você saiu. Nunca se esqueça que é Ele que está te levantando. Nunca se esqueça disso. Conta essa história de um homem que usava uma mala toda vez que ele vinha para a igreja. Ele vinha com aquela maletinha, era uma pastazinha que ele usava com ele todo tempo. E chegou um momento que chamou a atenção do pessoal. E aí chegaram com ele e perguntaram para ele: o que o senhor tem nessa mala? Aí quando ele já viu que não tinha como correr, ele falou para eles: olha, deixa eu falar o que eu tenho nessa mala. O que eu tenho nessa mala são 3 peças que eu usava antes de conhecer a Deus e Ele ter feito o que fez na minha vida hoje. Aí ele abriu, ele tinha a roupa dele da época que ele era mendigo. Ele guardava naquela mala para ele nunca se esquecer de onde Deus tirou ele. Às vezes nós precisamos carregar a nossa mala, uma malinha conosco, lembrar de onde Deus nos tirou. Porque às vezes, muito de nós, não sei aqui, mas lá para o nosso lado, tem pessoas que vieram para cá, para a América, agora voltam para o Brasil, não querem mais ir para certos lugares da onde vieram. Ai, que isso? Não querem andar de qualquer coisa mais. Andar de ônibus? Que isso? Eu tenho meu carro, eu tenho meu carrão. Vestir esse estilo de roupa, comer esse tipo de comida, beber esse tipo de bebida. Não, olha, estou no outro nível. Sempre mantenha a humildade. Davi era simples, ele foi ungido a rei, e é isso que vai nos ajudar a nos preparar e a agradar os olhos de Deus, para que quando nós formos confrontar nossas batalhas, guerrear nossas batalhas, Deus vai estar nos respaldando, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Ele não ficou bobo, ele não se deixou se elevar, ele voltou novamente a cuidar das ovelhas do seu pai. Olha que simplicidade, olha que humildade. Humildade e obediência. A gente sabe que mais na frente Davi um dia Jessé chama Davi e diz assim: filho, olha, eu preciso de você levar comida para os seus irmãos que estão na guerra. Seria uma outra oportunidade para Davi dizer assim: ei, pai, você esqueceu de quem eu sou agora, é? Eu vou agora ser uma pessoa que vai estar levando comida para os meus irmãos? Não, pai, eu sou rei.
resumindo a história, a Bíblia diz que ele de madrugada, ele acordou no dia seguinte bem cedo e foi fazer aquilo que o pai pediu para ele fazer: levar comida para os seus irmãos que estavam na batalha. Olha a atitude desse jovem, olha a atitude desse menino. Ele era humilde e obediente. A humildade e a obediência vai levar eu e você em lugares altos. A humildade e a obediência vai nos levar a passar por caminhos às vezes que é impossível a gente passar, mas é a graça de Deus que vai estar conosco, e eu e você vamos passar com segurança, porque o nosso Deus é poderoso. E aí nós vimos essa simplicidade desse jovem. A segunda característica, ou a segunda atitude que eu e você devemos ter, para que nós possamos ter atitudes que vão gerar conquista na nossa vida, tenha uma visão alinhada com a visão do céu. Uma visão alinhada com o céu. Uma visão alinhada com o céu. Muitas vezes nessa caminhada a nossa visão está muito na terra, está muito nas circunstâncias que nos rodeiam, tão de perto nos rodeiam. Não é fácil, sempre as circunstâncias vão vir para querer roubar a nossa motivação, o nosso gozo de avançar, de conquistar, de fazer aquilo que Deus chamou para a gente fazer. Sempre vão estar, sempre. É por isso que nós temos que ter uma visão alinhada com o céu, com a visão do céu. Olha só, quando Davi chega ali na batalha, o que está acontecendo ali? Porque Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. Davi, quando chega para levar o pão, para levar ali a comida para os seus irmãos, ele poderia ter chegado num outro horário, num outro momento ali que estava acontecendo ali na batalha dos exércitos que estavam ali, dos filisteus e de Israel. Mas ele chega no momento certo. Quando eu e você somos humildes, temos um coração, uma atitude humilde e somos obedientes, Deus vai trabalhar em nosso favor, que até o tempo Ele vai favorecer em nosso favor. O nosso Deus é um Deus que nunca se adianta e nunca se atrasa. Ele sempre chega no momento certo. O nosso Deus, Ele não está limitado, Ele não está limitado ao tempo. O tempo para Ele não é nada. Ele pode fazer qualquer coisa com o tempo em nosso favor. Situações que às vezes estão acontecendo que não era para acontecer, Ele pode fazer acontecer para que a gente venha a ser beneficiado. Nós temos uma história de Pedro, quando está pescando. Pedro era pescador profissional. Meu pai foi pescador toda a vida, então ele sabia de pesca, assim como Pedro também conhecia de pesca. Aí ele pesca a noite toda, o horário para pescar era de noite. Tudo dizia que tudo acontecia à noite, só pescava de noite, só pegava os peixes de noite. Não tinha outro horário melhor para pegar os peixes a não ser à noite. Pedro sabia disso, era profissional, pescou a noite toda. Aí Jesus chega de manhã ali: vocês pegaram o peixe? Não, estavam lavando a rede e nada de pegar. Aí Jesus diz para ele assim: lança a rede do outro lado do barco, afasta o barco e lança a rede. Ele deve ter feito: Jesus, ai, lá vem esse carpinteiro. Esse carpinteiro pensa que é alguma coisa, né? Pensa que ele sabe de tudo. Ele deve saber de fazer as mesas dele lá, os armários dele, as cadeiras dele. Agora, de pescar, que é isso, né? Ai. Mas eu acho legal que depois Pedro fala assim: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Quando a gente obedece, não importa se Jesus é a palavra, se tem uma promessa para você e para minha vida, creia, amado, creia que vai acontecer na sua vida. Creia, vai acontecer. E aí Pedro lança a rede e pega uma quantidade de peixe. Era o horário? Não. Mas Jesus, quando está no controle, Jesus, quando está conosco, Ele pode fazer o impossível acontecer, para abençoar, para favorecer a sua vida. Não se preocupe com o futuro dos teus filhos. Eles vão entrar assim numa universidade. Jesus, Deus já está trabalhando, o cenário já está tudo preparado para eles. Não se preocupe: pastor, como é que é caro, eu não vou ter. Deus vai, já está tudo preparado. O que eu tenho que fazer? Continua sendo humilde, continua sendo obediente a Ele, que as demais coisas Ele vai fazer por você. Tenha uma visão do céu. Os guerreiros, os soldados lá estavam olhando o tamanho de Golias. Olha só, lá vem ele. E todo dia ele vinha desafiar o exército.
olhava e vinha Golias grandão, com o capacete da cabeça grandão, com a espada grandona, com o escudo grandão. Aí quando Davi chega, olha o momento que ele chega no momento certo, que o Golias vinha confrontar o exército. E quando ele chega ali, está lá o Golias desafiando. E Davi olhou e falou assim: ei, olha a pergunta de Davi, que eu acho interessante, que está aí a partir do versículo, não está aí o versículo, está aí no versículo, depois que eu chegar em casa, você lê essa história de novo. Pastor, eu vou ler de novo isso, você vai aprender mais ainda. A partir do versículo 25 diz assim: e dizia os homens de Israel, olha a visão dos homens de Israel, dos exércitos, dos soldados de Israel, onde é que estava. Olha, tu viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar o exército de Israel. Só que Davi, aí ele estava com o olho no tamanho de Golias. Só que Davi, quando chega lá, ele pergunta, olha a pergunta que Davi faz quando nós temos a visão do céu. Ele diz: o que vão dar para o homem que matar esse gigante aí? O que vão dar para ele? O que vai dar para o homem que matar esse gigante? Qual é o prêmio que vão dar para esse homem, para o homem que matar esse gigante? Olha a visão do cara. A visão do cara não estava no tamanho do Golias, já estava na recompensa. Eu quero dizer para você que eu e você temos que ter a nossa visão no lugar certo. Aqui vocês têm a neblina de São Francisco. Eu estava vendo outro dia aí. É interessante quando a gente vê a neblina quando está na nossa frente, a gente não vê nada. Mas quando a gente tem uma visão diferente do céu, Deus olhando de lá e não vê só a neblina, Ele já está vendo além da neblina. O que você está vendo nessa situação do teu casamento? O que você está vendo nessa situação da tua família que está passando? O que você está vendo nessa situação física, nessa enfermidade que você possa estar enfrentando na sua família? Onde é que estão os teus olhos? Está aí na doença? Está aí nessa situação mesmo? Ou está lá adiante? Porque o meu Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida, e mudar o cenário da nossa história. Esse é o Deus que eu e você servimos agora. A nossa visão tem que estar conectada com a visão do céu, porque não podemos fazer o céu se mover em nosso favor se eu estou olhando e dizendo: não tem jeito mesmo, é difícil, olha só, eu não vou conseguir, jamais vou tentar, eu jamais vou ter minha casa própria nesse país, jamais eu vou ter meu business nesse país aqui, meu negócio próprio nesse país, jamais, não, é difícil demais, jamais eu vou mandar os meus filhos para essa universidade, para essa escola, porque é caro demais, não vou. O céu não funciona, você não move o céu usando esse tipo de linguagem e tendo esse tipo de visão. Mas agora quando você diz assim: olha, o meu filho, mesmo que você não vá, a primeira casa quando eu comprei, eu e minha esposa um dia tiramos assim na cidade que nós moramos e dizemos para ela assim: amor, vamos dar uma volta. Eu e ela fomos passear. Aí quando chegamos na área que nós queríamos comprar nossa casa, condições zero, não tinha nenhuma. Eu digo: amor, nós vamos morar aqui nessa área. Nós vamos morar aqui nessa área. E passava nas casas, aí não sei se vai ser essa, eu não sei, essa, mas essa aqui não está para venda. Ela dizia: não está para venda agora, mas quando chegar a hora vai estar para venda. Nós vamos morar nesta área, nós vamos morar nesta área aqui, olha. Sabe essa aqui é a área que bonita do bairro lá da cidade? É aqui que nós vamos morar. Condição zero, não tinha, era impossível. Mas quando chegou no tempo de Deus, sabe onde a gente foi morar, gente? No lugar aonde a gente passou para que nós falamos que íamos morar. Deus, Ele respalda a linguagem e a visão do céu. Esse meu filho tem fé. Eu vou abrir minha conta no banco. Eu vou prosperar nesse país. Tem muita gente que não tem nem conta no banco. Abra uma conta no banco lá, pelo menos para guardar a prosperidade que Deus vai derramar na sua vida. Meu filho vai estudar nessa escola. Mas eu ouvi falar que é muito caro. Mas meu filho vai estudar nessa escola. Vai estudar nessa escola. Aí o céu te respalda. Meu Deus do céu, que homem de fé, aquela mulher de fé vai ter que fazer acontecer. Aí eles vão pegar o teu recorde. Ele é humilde, ela é humilde, ele é obediente. Ele tem a linguagem do céu, ele tem a visão do céu. Nós temos que fazer, vamos ter que fazer. Vai chegar o momento e você vai tomar posse da tua conquista, amém? Então alinhe a sua visão com a visão do céu. E chega ali, Davi fala para os meninos, para os soldados: ei, o que vão fazer com o cara que matar esse gigante aí? Aí falaram: olha, o homem que matar esse gigante, o rei vai dar a filha dele. O rei vai fazer ele ser isento, a família dele, de pagar taxa.
Davi falou para ele: estou dentro, é isso mesmo. Então olha, esse gigante vai morrer esse gigante. Sabe o que? Tem coisas que Deus vai colocar um aperitivo na minha e na sua mão, para nos alimentar muito mais ainda, para a gente nunca desistir de alcançar aquilo que Ele tem para nossas vidas. Ei, a tua vida física, o Léo, cadê? Oramos por ele. Pais, observa o sinal que Deus vai te dar. Pega nele. Deus vai colocar sinal na vida de vocês. E quando parecer esse sinal, por menor que seja, ainda do tamanho da mão de um homem, uma nuvem, apega-te. Ei, celebra. Vai acontecer, vai chegar o momento, em nome de Jesus. Davi falou: o que é que vão dar? Quem vai? A filha do rei? I don't know. Vamos, eu topo. Eu não sei como é que vai vir esse negócio aí, como é que vai ser, mas eu quero. Vai ter isento de taxa? Opa, já é melhorzinho, vamos lá. Pronto. Davi tá o que? Esse grandão vai cair. Visão do céu. Tenha a visão do céu onde você está vivendo. Você vai ter sim a tua casa própria. Ei. Seja ousado, em nome de Jesus. E aí ele vai, diz para os amigos dele: olha, pode deixar que eu vou encontrar esse camarada. Uma visão do céu. E sempre quando vier a visão do céu, vai acontecer algo em seu favor. Terceiro e último ponto para a gente conquistar, para a gente ter, eu e você, para gerar a nossa conquista. Atitude que eu devo ter. Tenha capacidade para discernir. Tenha capacidade para discernir. Versículo 28 diz assim: olha, e ouviu Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, né? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, o que Davi tinha falado com aqueles homens ali, falar com aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe. Eliabe ficou chateado com ele. E aí a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ei, o que você está fazendo aqui? Tenha capacidade para discernir. Capacidade de discernimento nesse processo. Porque quanto mais perto você estiver do teu confronto, da tua conquista, mais barreira você vai enfrentar. Mais situações o diabo vai colocar na sua e na minha vida para querermos desistir. E nós temos que ter discernimento. Olha quem é usado aí para querer roubar a bênção de Davi, o próprio irmão dele. Aí quando ele escuta o que estava acontecendo, que Davi estava ali querendo fazer: ei, o que você quer aqui, meu? O que você quer? Vamos trazer bem familiar. Ei, meu, o que você está fazendo, paulista? Ô, mano, o que você quer aqui, meu? O que você está fazendo aqui, piá? O que você está fazendo aqui? Ei, eu conheço você, meu. Você veio aqui para ver a batalha, né? Você veio aqui porque você tem um coração ruim. É por isso que você está aqui, né? Davi, olha o discernimento do homem. Olha o discernimento dele. Fica ali: ei, o que você está falando, rapaz? Agora vamos ser justos, vamos ser honestos, vamos analisar um pouquinho aqui rapidamente, para a gente já ir para o final. Eliabe tinha toda a razão de atuar daquela forma. Tem pessoas que vai ter toda a razão, motivo de querer vir contra a sua vida, para querer roubar o teu ânimo, o teu gozo, o teu foco daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Considere isso na vida das pessoas. Mas nunca perca essa capacidade de ter discernimento nesse momento. Eliabe, ele tinha toda a razão de fazer aquilo, sabe por quê? Porque Eliabe foi rejeitado. E não foi rejeitado por qualquer um, ele foi rejeitado pelo profeta Samuel. Ele foi rejeitado por Samuel. Em outras palavras, ele foi rejeitado por Deus. Quando Eliabe entra, que é o primeiro, o mais velho, quando ele entra lá, quando Samuel vai ungir os filhos de Jessé, Eliabe é o primeiro. E o profeta, quando ele viu Eliabe, ele falou: esse é o ungido do Senhor. Porque ele tinha tamanho, ele tinha tudo de aparência que condizia com o rei. E aí, certos personagens da Bíblia que nós temos que ser agradecidos a Deus, porque é através desses personagens que nós temos algumas revelações através da palavra de Deus. Se hoje nós conhecemos esse versículo, é por causa da vida de Eliabe, onde Deus fala a Samuel, diz assim: olha, ei, não é esse não. Que o homem, ele olha o exterior, a aparência, mas Deus olha o coração. E Eliabe foi rejeitado, e é por isso que ele tem esse tipo de atitude com Davi ali. Mas eu acho interessante quando chega no versículo 30, se você puder jogar aí no telão o versículo 30, se você pode. Chega no versículo 30,
Depois de ele ter esse confronto com Eliabe, aí Davi, então disse Davi: o que fiz eu? 29 agora, porventura não há razão para isso? E o versículo 30, olha isso: e desviou-se dele para o outro, para outro. E desviou-se dele para outro. E falou conforme aquela palavra, né? Em outras palavras, o que Davi está nos ensinando aqui, amado, que ele tinha discernimento. Davi sabia que Eliabe não era seu inimigo. A Bíblia diz que ele virou-se para Eliabe. Em outras palavras, eu creio que ele virou a costa para Eliabe. Vamos dizer que estava conversando aqui. Ei, depois que ele falou, Davi só fez isso aqui, ó. Eliabe, fica na tua. Virou a costa. E é isso que nós precisamos ter nesse processo. Se nós quisermos conquistar, nós temos que ter discernimento para entender quem são nossos verdadeiros inimigos. Porque tem muitas, não por aqui, mas muitos lugares por aí, tem muitas pessoas que estão pelejando, desgastando a sua força com pessoas que não são seus inimigos. Estão se desgastando e nesse confronto aí estão se frustrando, estão se decepcionando, estão perdendo o seu ânimo, o seu gozo, o seu vigor. E aí quando chega no momento de enfrentar o verdadeiro inimigo, tão fraco, porque não tiveram discernimento. Davi entendeu que Eliabe não era o seu inimigo. Ele disse para ele assim, em outras palavras: Eliabe, ei, você é meu irmão, cara. Você é meu irmão. O meu verdadeiro inimigo, Eliabe, está ali, ó. É aquele grandão lá. É aquele grandão lá que está confrontando o exército de Deus vivo. Esse é o meu inimigo. E eu quero desafiar você a ter esse discernimento. Saiba que teu patrão não é teu inimigo. Por mais que às vezes ele te trata dessa e dessa forma. Teu professor não é teu inimigo. Teu pai, filhos, não é teu inimigo. Teus pais não são. Ovelhas, teus pastores, teus líderes não são teu inimigo. Eles querem o teu bem. E às vezes vão falar coisa para você que você não vai gostar, mas eles não são teus inimigos. Nosso inimigo é Satanás. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 em diante diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principado, contra a potestade que reina no mundo espiritual. Esses são nossos inimigos. E é essas potestades que vão influenciar às vezes pessoas para querer roubar eu e você de ter atitudes que vamos conquistar. E nós temos que ter discernimento para isso. E aí depois ele tem o último confronto com Saul. Eliabe já quis roubar a bênção dele. E aí ele vai ter o confronto com Saul. Aí depois souberam que Davi estava todo ousado lá no arraial. Aí chegou o ouvido de Saul. Aí mandou chamar Davi. Aí quando Davi chega na presença de Saul, olha o que já Saul fala para ele. Ei. Porque talvez Saul pensava que era um grandão, um homão. Aí quando ele viu lá o piá, ele olhou para ele, o rapazinho, e falou assim: que isso? Eu vou ler aqui para não perder o conteúdo mesmo do texto. Olha o que diz aqui Saul. Contaram para Saul, e aí porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu aqui, rapaz, você não pode pelejar, porque imagina, tu ainda é moço, tu ainda é menino, tu ainda é piá, e o cara lá já é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: isso que eu acho bonito. Vai ter pessoas que vão querer te desanimar, mas saiba, seja um colecionador, seja um colecionador de experiência com Deus. Seja um colecionador de experiência com Deus. Mínimas coisas. Pastor, não, eu tenho que esperar quando o anjo aparecer e tal. Não! O mínimo livramento que Deus te deu. Uma coisa tão simples que Deus te proveu, te livrou, colocou no teu caminho uma pessoa. Tudo isso são experiências com Deus. Um conselho que você ouviu de uma liderança, de alguém, de um irmão, de uma irmã, isso é uma experiência com Deus. Tudo isso nós temos que colecionar. Temos que anotar isso.
Quando Davi vai diante de Saul e Saul fala isso para ele, Davi vira para Saul e diz assim: não, ok, rei, eu te entendo, mas teu servo, olha, ele poderia já dizer assim, mas teu senhor, porque já era ungido rei, já comprar uma briga ali com Saul, jamais pessoal, mas ele diz: teu servo, olha a humildade dele, teu servo quando apacentava as ovelhas do teu servo, Jessé falando do pai dele, vinha o urso, vinha o leão, e quando ele vinha para pegar, rei, o teu servo pegava o leão pela barba e dava um kung fu nele. Aí vinha o urso, rei. Aí quando vinha o urso lá e tal, eu dava um pá. Assim como Deus me entregou o urso e o leão, Deus vai me entregar esse aí que está afrontando o exército do Deus vivo. Mas essas experiências com Deus que vai nos levar cada dia mais além, mais longe, mais perto daquilo que Deus tem para cada um de nós. E aí, eu acho interessante que Davi foi tão expressivo ali, eu acho, na demonstração da experiência dele diante do rei, que o rei só falou para ele assim: ok, tá bom então, vai e peleja então. E aí Davi, quando talvez virou a costa para ir, aí Saul chamou ele: ei, vem cá, já que você vai, ei, vista a minha veste, vista a minha vestimenta. Ai, a Bíblia diz que quando Saul coloca a vestimenta dele em Davi, oi, amados, eu não sei você, mas isso mexe comigo. Porque às vezes tem coisa na nossa vida que nós sonhamos tanto. Eu acho que um dos sonhos de Davi era fazer parte do exército de Israel. Quando ele viu os irmãos dele fazer parte do exército, ele talvez um dia sonhava em colocar as vestimentas do exército, que já era legal. Agora imagina você chegar ali perante a maior autoridade da nação, e aquela maior autoridade dá as suas vestes para você, colocar em você as vestes do rei. O rei colocou as vestes dele. Eu gosto de viajar na Bíblia. Eu imagino o que passou pela cabeça de Davi, gente. O sonho dele sendo realizado seria assim: alguém aqui que gosta, sei lá, de futebol apaixonadamente, e ter uma pessoa que você gosta demais, e aí você um dia ter um encontro com essa pessoa. Vamos respeitar os brasileiros, vamos pegar o exemplo do Messi. Messi é o cara na bola, não é? O Messi é o cara não tem como te correr, brasileiro. Hoje, atualmente, antes nós tínhamos outros, mas hoje é Messi. Então vamos dizer que você chegasse, você gostava tanto do Messi que você marcou ali, teve um encontro com ele, e ele te deu a camisa dele para você, a chuteira para você, o meião para você, a tornozeleira para você, e você um fanaticão dele. Imagina como você ia ficar. Uau! Eu imagino Davi ali, uau, eu tenho a armadura do rei. Que é isso? A armadura do rei. Mas eu quero dizer algo para você. As conquistas que Deus tem para mim e para você, Ele já tem preparado para nós. Mas também Ele tem uma armadura específica para cada um de nós. Não queira vestir a armadura do outro para querer conquistar aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu imagino que talvez passou na cabeça de Davi: uau, essa é uma situação diferente, essa é uma guerra diferente, né? É uma batalha diferente. Antes era o urso lá, era o leão, e eu tinha minha funda, eu tinha minha armadura, e eu lutei daquela forma. Talvez o rei me deu essa armadura dele toda dele. Talvez é por causa que essa é uma batalha diferente. Talvez eu precise de uma armadura diferente para enfrentar essa situação. Não! Deus quer usar da forma que você é, em qualquer batalha. Porque se Deus, Ele nos criou de uma forma maravilhosamente assombrosa, como diz a Bíblia,
e especial é dessa forma que Ele quer te usar. E aí a Bíblia diz que Davi tirou a roupa, a vestimenta de Saul, e aí ele pega a sua armadura. Você só vai vestir a sua armadura, sua própria armadura, quando você tirar as armaduras dos outros, que talvez você possa estar vestindo. Eu não sei você, mas na nossa infância passa muita coisa na nossa vida. E uma das coisas que eu sou o terceiro da minha família, dos homens, uma das coisas que eu queria mais ser era ser o meu irmão mais velho. Isso me levou alguns anos. Eu sempre queria ser que nem o meu irmão mais velho. E às vezes a gente pode estar carregando essa armadura até hoje, de querer ser alguém que foi um referencial para a gente. Mas Deus tem uma armadura específica para você. Peleje tua batalha com essa armadura. E para a gente terminar, eu quero dizer para você que você apenas tem que usufruir. Desfrute da tua conquista. Desfrute da tua conquista. E se você tiver um coração humilde, se você for um servo obediente, e se você tiver uma visão e uma linguagem do céu, e você tiver discernimento nesse processo, quando você chegar diante do teu confronto, do gigante, você apenas vai desfrutar da tua batalha, desse confronto. A Bíblia diz que no versículo 45 que nós lemos, lá vem Golias contra Davi. Davi, ele pega 5 pedrinhas, e ele pega a sua funda e vai em direção a Golias. Tenho certeza, amados, que sim, foi a pedra que chegou na testa de Golias e derrubou Golias. Essa é a armadura que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado uma armadura como deu para Davi. Mas na sua batalha, nunca se esqueça disso. Quando você for contra os teus adversários, sempre vá no nome do Senhor dos Exércitos. Ei! Tu vem com tudo isso comigo, disse Davi para Golias. Tu vem com tudo isso aí contra mim, com essa armadura toda, o escudeiro todo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o qual tu tens afrontado. E ele vai. Foi a pedra, sim, mas sabe o que? Foi o nome que estava respaldando aquela pedra. Quando você for confrontar o teu gigante, você não vai sozinho, o nome vai contigo. E diante desse nome, a palavra de Deus diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí você apenas vai desfrutar do despojo que Deus vai entregar nas tuas mãos. Se você recebe essa palavra, fique de pé. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. O Senhor nos proporcionou esse confronto ali, deixou todo narrado para a gente. Não foi por um acaso, era para que a gente pudesse aprender com esta lição. Obrigado porque hoje o Senhor nos ensinou algo. Eu quero ter cada dia mais um coração humilde, um coração quebrantado, um coração obediente diante da tua presença. Oh Senhor, eu quero cada dia mais ter uma visão do céu, uma linguagem do céu. Oh Deus, cada dia mais eu quero ter discernimento. Dá-me discernimento, dá-nos discernimento, Senhor, nessa jornada. Oh Pai, em nome de Jesus, dê uma visão do céu. E nós não iremos enfrentar os nossos adversários de qualquer forma, usando qualquer arma, mas nós iremos usar a arma que tem poder para destruir, tem poder para levantar, que tem poder para transformar. Nós iremos no nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel.
E eu declaro, Senhor, essa palavra sobre a vida do teu arraial, dos teus filhos, e que eles venham ser bem-sucedidos em suas batalhas, e o teu nome, Senhor, venha a ser engrandecido. Todo espírito de medo, todo espírito que está querendo roubar ele de crer em suas promessas, está destruída hoje em nome de Jesus. Declaro vida sobre a vida deles. Ministro, Senhor, avanço. Ministro, Senhor, um novo tempo na vida deles, de ousadia, de autoridade, de convicção de que eles não estão só, de que o Senhor é com eles, e que eles irão sim conquistar os territórios que o Senhor tem para cada um deles. Não há nada que ficará de pé diante deles. E nós te damos a honra e a glória, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e que Deus prospere. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Rocha eterna, és meu Deus, és meu refúgio, em ti confio.